E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui. A Morte de Ivan Ilitch e Outras Histórias, Tolstói. Bom, Lev Tolstói é um dos maiores escritores russos, né, considerado até mesmo um dos maiores da própria literatura. Ele é famoso aí pelo Ana Karenina, o Guerra e Paz, a própria Morte de Ivan Ilitch é um dos maiores contos dele, mais famosos, né? E aqui nesse livro são três contos, é a Morte de Ivan Ilitch, a Sonata Kreutzer e o Padre Sergy. Eu falei de cada um dos contos de forma separada, mas tentando não dar muito spoiler sobre a história. Em A Morte de Ivan Ilitch, conta a história do Ivan Ilitch, que ele é tipo um juiz, alguma coisa assim, super condecorado, do alto escalão, esse tipo de coisa. Só que ele começa a desenvolver uma doença, nenhum médico consegue descobrir o que que é, e ele vai morrendo. E ao longo do conto inteiro, da novela inteira, vai contando como é esse sofrimento dele, né, de estar se deparando com a morte, de estar definhando, de não estar mais conseguindo exercer as próprias funções. Um dia ele vai lá no tribunal, onde ele trabalha de juiz, ele já não consegue avaliar os casos direito, as pessoas já começam a olhar para ele como quem está muito debilitado. Só que daí o conto começa a tratar de outras questões de como a morte dele se torna um peso para todo mundo ao redor dele também, né? Então, no trabalho, as pessoas estão preocupadas quem substituirá ele no trabalho. Como é um alto cargo, né? Tem lá a gente querendo disputar, pô, o cara vai morrer, mas eu quero pegar o cargo dele, mas estou disputando com outro cara. Ele joga um jogo de cartas com os amigos e os amigos começam a se indagar assim, pô, quem que substituirá ele no jogo de cartas? Esse tipo de coisa. E aí até a relação dele com a mulher e a própria família assim vai se deteriorando, né? Ele vai contando aqui como ele começa a odiar a própria esposa e a esposa também odeia ele. E aí tudo que a esposa faz, mesmo que pareça tentar ajudar, ele vê aquilo como se fosse uma mentira, né? Como se ela estivesse tentando enganar ele. E ele só gosta praticamente do filho dele e de é tipo um criado, né, que é o Gerasim, que o Gerasim ele faz as coisas ali meio na boa vontade, assim, e ele fica admirado com aquilo, né, pô, o rapaz ali tá lá, tipo, limpando a bunda dele, fazendo esse tipo de coisa, e o menino não se importa com aquilo, o menino diz, é bom fazer um pouco de trabalho, esse tipo de coisa. É um conto bem interessante, mas eu confesso que eu esperava mais, porque eu já li assim, esse é um dos contos para se ler antes de morrer e tudo mais. Eu esperava, acho que algo mais pesado, mais profundo, não achei tão pesado nem tão profundo, mas é um conto bem interessante e eu gostei bastante, sim. O segundo conto aqui é o Sonata Kreutz, que conta o nosso narrador aqui, ele está numa viagem de trem e aí tem várias outras pessoas no vagão, tem lá um advogado, uma mulher, eles começam a discutir, começam a falar de relação de homem e mulher, e aí tem um outro velho que está num canto, ele começa a se meter na conversa, ele tenta tratar assim, todos os homens são promíscuos, eles tendem a atrair as mulheres e tal, e ele tende a tratar todas as mulheres meio que como se fossem prostitutas ou não tivessem valor. E aí o advogado, uma hora, ele menciona um caso de um cara que matou a própria esposa. E o velho acaba confessando que ele é o cara que o advogado falou que matou a própria esposa. Só que daí ele e o nosso narrador aqui, eles começam a conversar e ele começa a contar para nós, o narrador aqui, toda a história que levou o velho até ele matar a esposa. Então ele vai contando para nós tudo o que foi acontecendo para a relação dele se deteriorar. Então ele contava que a esposa era muito bonita, era muito desejada e tudo mais, e a relação deles foi se degradando, e ela começava a se produzir mais para chamar mais atenção, e ele começava a sentir ciúmes, até que um dia ele traz um cara que é músico, e aí o músico faz uma apresentação na casa dele, mas a mulher dele também já tocou música uma época, e eles decidem fazer um número juntos, e aí ele começa a suspeitar que esse músico estava dando em cima da mulher dele e tudo mais. E aí ele vai contando a história até a parte que ele assassina a esposa. É um conto que no início assim estava meio chato, mas depois ele engrena e fica muito bom. Eu não quero dar muito spoiler aqui, mas ele contando até o momento onde ele assassina a esposa, começa a ficar mais profundo, ele começa a tratar muito das emoções do personagem, né? Tudo que ele sentia para fazer ele suspeitar, as coisas que ele fazia para tentar pegar no flagra, esse tipo de coisa. É um conto muito bom. E o último conto aqui é o Padre Sergy, já vi traduzido aí como Padre Sérgio também, que conta a história de um príncipe, o Stepan Kasatsky, que ele está destinado à grandeza, ele é um cara atlético, é inteligente, assim, ele é todo grandioso, assim. E aí um dia ele tá lá prestes a se casar, mas ele descobre que essa mulher dele, né, a noiva dele, ela já foi apaixonada e já teve um caso com o Czar Nikolai, que era o ídolo do Kasatsky, que é o nosso protagonista aqui. E aí ele fica frustrado, ele cancela esse casamento, né, e ele decide virar monge. Ele vai lá para um monastério, faz todo o processo de iniciação para virar um monge.
E em um determinado momento ali ele começa a ficar famoso, porque as pessoas lembram da história dele, né, como ele era um príncipe, estava destinado à grandeza e tal, e de repente foi se isolar lá e virar um monge. E aí, um belo dia, umas pessoas acham a cabana que ele tá morando lá, ele acaba virando meio que um eremita, e aí tem uma mulher que faz um desafio com outro cara de que ela consegue dormir com o padre Sergi, né? E aí ela chega lá, ela começa a seduzir, mas ele começa a se questionar que ele ainda tem os desejos e tal, e para fugir disso ele vai lá e corta o próprio dedo, né? E aí a mulher fica meio assustada, ela foge, um ano depois ela também acaba entrando num convento, só que daí a história toda vai mostrando essa jornada do Cassatt, né, o padre Seg, dele querendo servir a Deus, mas se questionando a todo momento se ele na verdade não é pecador, porque ele ainda tem as tentações e tudo aquilo. Então mostra aquela dualidade dele querer fazer uma coisa, mas ele está tentado a fazer exatamente o contrário. Em um determinado momento aqui ele acaba virando meio que um santo, né? As pessoas acreditam que ele é milagroso, então se ele vai lá e ele reza, ele dá uma bênção, as pessoas se curam de doença, então mais pessoas começam a procurar ele e ele começa a achar que aquilo não está muito certo. E no final ele acaba indo procurar lá acho que é uma prima dele que ele não via há 30 anos, e ele vê que ela está vivendo uma vida dedicada à família e tal, e ele começa a ter aquela relação de que ele queria viver a Deus, mas tinha que fazer mais pelas pessoas, e a prima dele ali que estava vivendo pela família, mas acabava meio que fazendo mais o bem do que o que ele queria ter feito, né? Então vai mostrando esse conflito entre o que ele achava que era servir a Deus e o que ele vê que é realmente fazer o bem para as outras pessoas. Eu não quero falar o final aqui, né? Mas aí tem toda essa jornada, ele envelhecendo, ele tendo esses conflitos e ele parando num outro lugar lá. É um conto interessante. Assim, a leitura ela é bem tranquila, né? Não tem nada de linguagem complicada, é bem tranquilo de ler o livro, tá? Os contos eles são pequenos. Esse aqui é A Morte de Ivan Ilitch, né? Que é o primeiro, é o menorzinho, eu acho. O segundo aqui, que é o Sonata Kreutzer, é um pouquinho maior. E o último aqui, que é o Padre Sergi, né? Então são contos pequenos, dá para ler tranquilo. Essa edição aqui, as letras são grandes também, né? Vocês podem dar uma conferida aí. Então é uma leitura bem tranquila. Eu recomendo o livro para quem gosta desses temas, né? Literatura russa tem aquela coisa um pouco de psicologia mais profunda, aquela coisa mais mortuária, né? Então o personagem está morrendo, está passando por um problema, está tendo uma catástrofe na vida dele, é sempre alguma coisa de ruim acontecendo e vai mostrando como o personagem lida com isso, né? Gostei, então fica aí a recomendação para vocês, beleza? Valeu!